falou, né, aqui, trouxe agora há pouco aqui, queria que você falasse ali um pouquinho para a gente, assim, quais são talvez os setores ou as empresas que você pudesse trazer ali, que ainda podem ser oportunidades, ser momentos de boas oportunidades, apesar de toda essa volatilidade que a gente tem visto nos últimos dias, em relação a reflexo de tudo isso que a gente está passando aqui, mas tem algum outro setor, alguma outra coisa que o investidor pode olhar ali, isso pode ser uma boa oportunidade, talvez que eu não esteja vendo? Eu acredito que, assim, falando um pouquinho algumas posições que eu acho que tem um bom potencial, uma delas é o caso da EZTEC, é uma empresa do setor de construção civil. É uma posição média hoje no fundo, algo como 5%. Isso porque esse é um setor que sofre bastante com a volatilidade, que sofre bastante aí com variáveis macros, né? Então, poxa, vem um nível de desemprego um pouco mais alto, um pouco mais baixo, taxa de juros sobe um pouco e tal. O que a gente tem visto é um aumento de volatilidade bastante alto para o segmento. Apesar disso, o que eu tenho enxergado, hoje o Brasil é o pária global em termos da pandemia, tá? Então, os nossos números em termos de pandemia, a gente está num momento muito diferente do que é o resto do mundo. A gente está com cada vez mais um lockdown, uma expectativa de, assim, pelo menos no curto prazo, uma certa dificuldade em uma reabertura da economia. Isso acaba, obviamente, influenciando empresas que são mais dependentes de uma reabertura da economia. O setor de construção civil, eu acho que é impactado por conta disso, né? Alguns motivos. A gente tem visto, principalmente, né? A gente tem visto que as empresas do setor não conseguem colocar os estandes de vendas, então a venda de um imóvel ainda a pessoa quer ir lá no estande de venda, quer ir conhecer o produto e etc. Um outro ponto essas empresas, elas precisam de aprovação dos projetos na prefeitura, isso aí dificultou demais, então a gente deve ter um nível de lançamentos abaixo do que a gente imaginava. Eu acredito que com a reabertura, né, quando o Brasil começar a convergir para o que está sendo o resto do mundo, né, eu acredito bastante que ali no meio do ano a gente deve ter uma curva muito melhor da nossa pandemia, o flow de notícias deve ser bem mais positivo e acabar beneficiando o setor que sofreu bastante aí nesses últimos meses, tá? Uma outra posição que eu também tenho é a B3, e aí é mais ligada nessa questão de uma melhoria do mercado de capitais no Brasil, já olhando o médio e longo prazo. Eu acho que o mercado de capitais brasileiro tem muito para crescer, é uma empresa que tem uma alavancagem operacional muito forte, ou seja, ela consegue crescer bastante, sem ter que aumentar tanto o número de investimentos e despesas, e tende a se beneficiar realmente aí de um país que esperamos, né, que com uma taxa de juros um pouco mais equilibrada, tenha cada vez um mercado de capitais desenvolvido, tá? De novo, eu acho que a saída do Estado dentro do financiamento das empresas é algo muito positivo, deixa mais para a iniciativa privada, as pessoas buscando cada vez mais alternativas, enfim, tudo isso aí converge para uma B3 cada vez maior e com uma rentabilidade cada vez melhor. Só para mudar aqui rapidinho